Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Sexta-feira, dia 25 de outubro, a igreja celebra Santo Antônio de Santana Galvão. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Santo Antônio de Santana Galvão, homem simples, humilde, nasceu entre nós na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, em 1739. Era sempre atento à caridade, à boa palavra para quem o procurava. Acolhia com amor os pobres e os doentes. Sempre esteve do lado da vida, da grandeza, do amor e da humildade. Nele foi extraordinário o amor, sempre pronto para servir. Morreu em 1822 e foi canonizado pelo Papa Bento XVI em São Paulo no ano de 2007. Seguindo seu exemplo, sejamos também servidores uns dos outros no amor. O olhar da esperança enxerga o impossível como uma oportunidade. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Provérbios capítulo 23, versículos 18. É inevitável que as crises venham em nossa vida, mas você precisa saber que, apesar de difícil, não é o fim. Existe vida após a crise. O Evangelho de Jesus significa exatamente essa boa notícia dos céus para nós. Você está passando por um momento ruim? Se sua resposta for sim, tenha esperança para recomeçar. Saiba que, além de uma nova vida em Jesus, Ele tem uma nova realidade para você. Tenha coragem. Ele irá fortalecê-lo, porque jamais abandona aqueles que o amam. Entenda que o único crescimento que não é uma decisão é o físico. O restante necessita do nosso posicionamento. Por isso, para crescer em meio às crises, guarde seu coração de maus sentimentos, apegue-se à palavra de Deus e continue se posicionando. O apóstolo Paulo é um exemplo de perseverança porque escolheu não parar diante de tantas dificuldades que enfrentou em sua vida. Sofreu injustiças, perseguições, perigos e traições, mas nada disso o abalou. Seu fracasso não é definido pelas derrotas, mas sim por desistir da caminhada. Não desista, apenas use as circunstâncias contrárias como um trampolim para alcançar novos níveis. Nos momentos de crise, precisamos estar firmes e Deus sempre nos oferece uma forma de recomeçar. É necessário acreditar e descansar nele. Você pode até não entender a razão da crise afligi-lo, mas no futuro entenderá, porque Deus está moldando o seu caráter e aperfeiçoando sua fé. A escolha é sua. Qual decisão tomará? A partir de hoje, decida crescer em meio à crise, sabendo que em todo momento Deus está com você e Ele jamais o abandonará. O olhar da fé sabe distinguir dentre as coisas do mundo e os sinais da presença salvadora de Cristo. Sintomas da depressão. A partir de 1993, a Organização Mundial da Saúde, por meio da Classificação Internacional de Doenças, CID, que quer dizer Classificação Internacional de Doenças,
definiram os critérios que permitem identificar a depressão, de forma a evitar que seja confundida com um período de estresse ou angústia que eventualmente estejamos passando. Nessa classificação da doença, destacam-se 9 sintomas específicos. Primeiro, perda do interesse por coisas antes apreciadas. Segundo, desleixo com os cuidados pessoais. Terceiro, perda ou ganho significativo de peso. Quarto, insônia ou hipersônia. Quinto, agitação ou lentidão do aparelho psicomotor. Sexto, fadiga e cansaço. Sétimo, sentimento de culpa. Oitavo, diminuição da capacidade de concentração. Nono, pensamento de morte. Perda do interesse por coisas antes apreciadas. O humor deprimido faz com que a vida pareça sem graça, cor ou brilho. A pessoa perde o interesse pela vida, o que não indica necessariamente um desejo de morte. Na prática, fica sem a menor vontade de realizar aquilo que antes era motivo de prazer, por exemplo, cozinhar, fazer uma caminhada, estar junto dos filhos e netos. Não se trata de mudança de interesse, mas da sua ausência completa. Nada mais dá prazer ou faz sentido. Desleixo com cuidados pessoais. Aqueles que perdem o interesse pelo mundo externo acabam deixando de se importar com a apresentação da sua imagem para os outros. Falta de vaidade não é propriamente um sintoma da depressão, até porque existem aquelas pessoas para as quais estar com o cabelo ou a roupa impecável não é tão importante. Por outro lado, se alguém que sempre gostou de cuidar do próprio visual, de repente tornar-se relapso quanto a isso, algo errado está ocorrendo. Vale lembrar que os cuidados pessoais afetados pela depressão vão muito além de superficialidades que possam estar associadas a vaidades, comprometendo até mesmo o desejo de se banhar e trocar de roupa. Perda ou ganho significativo de peso. A mudança abrupta do apetite, em mais ou menos, sem que a pessoa esteja fazendo uma dieta para isso, é um forte indício de que a depressão pode estar instalando. Nos casos mais típicos, ocorre um emagrecimento sem motivo. Insônia ou hipersônia. A pessoa que não consegue dormir ou tem sono demais, chegando a dormir 12, 14, 16 horas seguidas, sem medicamentos para isso, está com um distúrbio do sono, que é um dos sintomas mais característicos do quadro depressivo. Agitação ou lentificação do aparelho psicomotor. Traduzindo esse termo técnico, significa que os gestos, a fala e até mesmo o jeito como a pessoa se move sofrem alterações, ficando muito agitados ou demasiadamente lentos. Por isso, nas pessoas mais deprimidas, a fala parece arrastar-se. Fadiga e cansaço. Muitos pacientes relatam esse tipo de sensação que no fundo expressa a falta de coragem de enfrentar o dia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz, concedei-nos por sua intercessão promover sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Salmo 23, e nos convida a rezar. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com seus seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem não dirige sua mente para o crime, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 59, está escrito: Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando virdes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 59, nos ensina a palavra do Senhor. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? O povo sempre soube prever o tempo a partir de sinais da natureza. Jesus aproveita a ideia para nos lembrar que devemos estar sempre atentos ao que acontece ao nosso redor. Temos de saber perceber as marcas da mentira, do desamor e da injustiça. Precisamos estar atentos para perceber os sinais que o Senhor nos envia para nos guiar nos caminhos do amor, da verdade e da justiça. Em verdade vos digo, vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis 100 vezes mais, e tereis como herança a vida eterna. Conheçamos um pouco sobre a vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Nascimento, dia 13 de maio de 1739, em Guaratinguetá, São Paulo. Falecimento, 23 de dezembro de 1822, São Paulo. Local do seu sepultamento: Igreja de Santo Antônio de Santana Galvão, em São Paulo. Filho de Antônio Galvão de França e Isabel Leite de Barros. Irmãos: José Galvão. Canonizado em 11 de maio de 2007 em São Paulo pelo Papa Bento XVI.
Morte, 23 de dezembro de 1822, com 83 anos de idade, em São Paulo. São Galvão, primeiro santo bem brasileiro nascido e criado no Brasil, padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores e fundador do recolhimento Nossa Senhora da Luz e do Mosteiro da Luz. O que são as pílulas de Frei Galvão? As pílulas de Frei Galvão são sacramentos criados pelo próprio santo, a serem utilizados com fé e devoção na busca de graças e bênçãos. Sua composição material é papel de arroz comestível, contendo a mesma oração escrita por Frei Galvão. A pílula de Frei Galvão tem o tamanho aproximado de um grão de feijão. Elas são feitas de papel de arroz comestível e contém a oração de Maria. A produção é de responsabilidade do próprio Santuário Frei Galvão, que fica em Guaratinguetá, São Paulo, e conta com uma equipe dedicada apenas à confecção das pílulas. Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, morreu há mais de 100 anos, mas segue presente na vida dos devotos por meio das chamadas Pílulas da Fé. No santuário dedicado ao santo em Guaratinguetá, São Paulo, cerca de 500.000 pílulas são distribuídas gratuitamente todos os anos aos fiéis. Mas o que são as pílulas da fé de Frei Galvão? São sacramentais a serem utilizados com fé e devoção por quem busca graças e bênçãos. Um sacramental é um objeto material da fé, como uma cruz ou uma imagem para exercer devoção. As pílulas são a materialização da devoção de Frei Galvão. Os devotos de São Galvão fazem uso das pílulas por ingestão, para alcançarem graças, bênçãos e realizações. Nelas há a seguinte oração: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. São usadas por pessoas que buscam realizações em 3 níveis: espiritual, material no caso de bens como casas, carros, e corporal em relação à saúde. Qual a origem das pílulas de São Frei Galvão? 2 histórias marcam a origem das pílulas de Frei Galvão. No século XVIII, um homem com dores provocadas por cálculos renais procurou o religioso e pediu ajuda para que se livrasse da dor. Comovido com a situação, Frei Galvão escreveu a oração em um papelzinho, o enrolou em formato de pílula e entregou ao homem, que ingeriu o papelzinho e foi curado. Depois, um outro homem procurou o sacerdote pedindo ajuda à esposa, que enfrentava um trabalho de parto complicado e com risco de morrer. Ao tomar a pílula com a oração, a mulher deu à luz sem qualquer problema. Pela intercessão e proteção de Santo Antônio de Santana Galvão, desça sobre todos nós a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.